Hoje, domingo, 17 de setembro, entra no ar neste momento mais um giro de notícias. Ontem, André Mazzuco e Bruno Lage fizeram aquilo que eles deveriam ter feito após a partida contra o Flamengo no estádio Newton Santos. Reclamaram das arbitragens do Campeonato Brasileiro, principalmente nos dois últimos jogos. Reclamações pertinentes. Isso a gente não tem o que contestar. Mas as falas do Bruno Lage em relação ao que foi o jogo, para mim, ele saiu totalmente do parâmetro. A íntegra vocês encontrarão lá na Botafogo TV. O técnico alvinegro achou que o Botafogo jogou bem, eu não sei em que mundo o Bruno Lage está. Realmente, ele criticou o gramado. Não dá para você ter um estádio tão lindo como a Arena MRV, o Atlético Mineiro, um clube que lutou para ter teu estádio, e eles não terem escolhido algo bom para a inauguração, né? Você tem ali um estádio com um gramado que é muito ruim, que é algo que é péssimo para o futebol. Mas o que me preocupou, isso até mesmo visando as outras partidas do Campeonato Brasileiro, é que o técnico Bruno Lage achou que o time foi bem. Eu vou falar sobre isso dentro do nosso almoço com o TF de hoje. Eu acho que um papo que a gente é um pouquinho mais sério dentro do almoço com o TF. Mas desde o final do jogo você teve reclamações. Primeiro o Diego Costa, em uma entrevista, disse que o Botafogo foi prejudicado, que o gol dele foi legal, e foi legal, não existe ali argumentações. Eu só estou vendo torcedores palmeirenses e torcedores atleticanos falando que aquele gol foi legal. Qualquer outra pessoa que entenda um pouquinho de futebol sabe que aquele gol não tinha por que ser anulado. O gol que marcou a derrota botafoguense ontem lá na Arena MRV. Era para no mínimo ser um empate, mesmo com a atuação patética do Botafogo, algo que nós vamos conversar dentro do nosso almoço com o TF. E Bruno Lage e André Mazzuco foram para a entrevista coletiva e falaram sobre o que aconteceu no estádio, né? Sobre o que aconteceu no jogo de ontem e também contra o Flamengo. No jogo contra o Rubro Negro, nós somos prejudicados pela arbitragem, né? A gente fala isso aqui há muito tempo, venho falando com vocês desde o jogo contra o Rubro Negro, e esse silêncio do Bruno Lage me assustou. Ele teve aquele rompante e aquilo que acabou pegando um pouco mais. Mas já era para ele ter reclamado da arbitragem de uma maneira mais agressiva após o jogo contra a equipe da Gávea. Algo que é muito comum no futebol brasileiro. Renato Gaúcho vive fazendo isso, Abel Ferreira vive fazendo isso, diretores de clubes vivem fazendo isso, jogadores de outros clubes vivem fazendo isso. É normal no futebol brasileiro. Quem não reclama não consegue ter ali uma vantagem. Das falas do André Mazzuco, eu só discordo dele quando ele diz que quando existem reclamações, nada difere. É só vocês pegarem o que está acontecendo em relação ao Palmeiras. E ali no começo do Campeonato Brasileiro se sentiu prejudicado em algumas partidas. Na 13ª rodada, o auxiliar do Abel Ferreira disse que existia um sistema para que o Campeonato Brasileiro não deixasse a equipe palestrina ser bicampeã. E desde então, você pega ali os jogos que aconteceram, citei ontem na live pós-jogo 4 partidas em casa, em que a equipe alviverde teve lances polêmicos que foram marcados a seu favor. E o Botafogo ontem reclamou, e o Bruno Lage, no final de sua fala, na entrevista coletiva, ele diz: contra tudo e contra todos. Bruno Lage, eu espero que seja contra tudo e contra todos também dentro de campo. O Botafogo, para a partida contra o Corinthians na próxima sexta-feira, tem uma postura totalmente diferente. A postura que nós tivemos ontem no caso, não pode acontecer. Uma postura blasé, um time sem tesão e que a gente perde um jogo importante dentro do Campeonato Nacional. Era um Atlético Mineiro que já não é aquele galo que assusta tantos torcedores e dava para o Botafogo ter conseguido um resultado melhor se tivesse jogado bola e não jogou. Mas as reclamações sobre as arbitragens, isso para mim é pertinente e tinha que acontecer. O torcedor não pode cair na pilha de não reclamar da arbitragem. Uma coisa anda aqui, outra coisa anda aqui. Você pode ter desempenho ruim e ter uma arbitragem que não atrapalha. E você não pode ter um desempenho ruim e uma arbitragem que atrapalha. Das 4 derrotas que o Botafogo teve no Campeonato Brasileiro, só a contra o Goiás, que foi um jogo sem interferência da arbitragem. Contra a equipe do Atlético Paranaense teve um empurrão claro no Janderson, que não foi marcado um pênalti. Contra o Flamengo vocês viram o que aconteceu. E ontem contra o Atlético vocês também viram o que aconteceu. Vejam aí as falas do Mazzuco e também do Bruno Lage. Na íntegra vocês encontrarão lá na Botafogo TV. Vir aqui chega a ser cansativo e infelizmente, de novo, né, mais uma vez a gente vê um erro capital, inaceitável da arbitragem. Por mais que o Bruno Pires, assistente, com toda a educação, tentou explicar e não nos convence. Nós tivemos um lance contra o Flamengo, onde o gol não foi anulado, o gol contra do Marlon, mesmo ele sendo marcado, o Bruno Henrique impedido. Nós conversamos com a CBF e hoje
é um outro critério. A gente tem um gol legal anulado, onde a explicação é que o zagueiro se preocupa com o Diego Costa, e vocês podem olhar o lance diversas vezes. O Diego Costa está parado no lance, o zagueiro está marcando o Janderson, ele tira a bola como ele tinha que tirar e a bola sobra no pé do Diego e faz o gol. Então, isso é inaceitável. O Botafogo vai brigar até o final no campeonato, e eu estou aqui em respeito à comissão técnica, em respeito aos jogadores, em respeito aos torcedores, mas falando que a gente está cansado disso, sendo que de repente aqui nessa coletiva tinha que estar o Ramon, tinha que estar o Guarizo, tinha que estar o Bruno dando explicação, porque é sempre a gente que tem que vir aqui, botar a cara e reclamar. E é triste porque os clubes têm reclamado, toda rodada acontece alguma coisa, os clubes vão à CBF e a gente vê que nada acontece, e mais uma vez o Botafogo é prejudicado num erro capital da arbitragem. Capital. A gente não vai aceitar isso, a gente vai reclamar, a gente vai fazer o que for preciso, apesar que a gente não vê nenhum resultado das reclamações dos clubes, não é só o Botafogo, e não estou justificando nenhuma derrota, não estou aqui para justificar a derrota do Flamengo, a derrota não é questão da derrota, é questão de um desrespeito aos profissionais que participam do Campeonato Brasileiro com esse tipo de erro. São erros que são fáceis e não devem acontecer. Então, o que a gente viu hoje foi lamentável, é desrespeitoso ao Botafogo, e é um erro que não deveria ter acontecido num gol legal, que mais uma vez a gente vai brigar até o final, só espera que o campeonato tenha a lisura adequada para a gente poder chegar na última rodada e ter o mérito, ou Botafogo, ou quem for, de finalizar bem o campeonato. Então, fico as palavras em nome do Botafogo, em respeito aos nossos jogadores, à comissão técnica, aos nossos torcedores, que isso é inaceitável, mais uma vez, repito, é lamentável a gente ver um erro tão grosseiro da arbitragem, como a gente viu hoje, e como a gente viu também no jogo contra o Flamengo. Então, tá. Eu reforço a posição do diretor, do André Mazzuco, e vou ainda meter mais o dedo na ferida, que é, eu cheguei aqui há 2 meses e sinto que há critérios muito diferentes noutro tipo de jogo, e que dá a sensação que não se quer-se que o campeonato continue animado até ao fim. Já vi muitos lances de outros VARs e de outros jogos, de um critério completamente absurdo, e como estão, quando chegam depois ao que aconteceu nos últimos 2 jogos, e que nos tem prejudicou-nos desta maneira, por isso estamos aqui. Estou aqui eu também, não me esconder, antes pelo contrário, eu quis vir fazer este início, e fecho com esta questão da arbitragem, porque o VAR, penso eu, que veio para ajudar, quer aqui, quer em qualquer outra parte do mundo, e lamentavelmente têm acontecido muitos erros. E não é só nos nossos jogos, são noutros jogos que, de alguma forma, têm contribuído para que a classificação continue até equilibrada. Muitas coisas duvidosas, de lances inexplicáveis, que têm beneficiado e prejudicado equipas, e que permitem neste momento estarmos na classificação. Tá? Só quero reforçar ainda mais isso, nós estamos com muita energia, e se tiver que ser contra tudo e contra todos, nós vamos contra tudo e contra todos. E para nos vencer, tem que vencer, dando canalidade, podem até meterem-nos num campo de batatas, que nós vamos com tudo. Agora, não podemos ir contra outras coisas que nós não controlamos, e tem que haver um maior critério disso, porque parece que faz mal ao Campeonato Brasileiro que as coisas ficassem decididas muito cedo. Reforço isso. Se é contra tudo e contra todos, nós vamos contra tudo e contra todos. É isso, meus amigos. Comentem aqui o que vocês acharam das falas de ambos. Eu concordo que tem que reclamar, só não concordo com a entrevista coletiva do Lage, quando ele disse que o time jogou bem. Aí não tem como defendê-lo, né? Tamo juntos, fogo neles, acima deles fogão, sempre fogão. Voltarei ainda hoje, ali por volta de 12h, com o nosso almoço com o TF. Valeu e fui.